Mensagens do Evangelho. Capítulo 2. Pergunta: se professamos congregar no terreno de um só corpo, por que assumimos uma posição de separação de todos os outros membros do corpo e não partimos o pão com eles? Isto parece totalmente inconsistente com a verdade do Novo Testamento, que apresenta a comunidade cristã como sendo uma família feliz com todos caminhando juntos em amor. A Bíblia ensina que deveríamos andar juntos em uma feliz unidade com nossos irmãos, não em separação deles. Resposta: o problema aqui é que a pessoa que fez tal pergunta não leva em consideração onde estamos na história da igreja. 7 dentre 8 escritores do Novo Testamento nos dizem que nos últimos tempos haveria um abandono em massa da fé que uma vez foi dada aos santos. Atos capítulo 20, verso 19 ao 30, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 ao 5, capítulo 4, verso 3 ao 4, Judas, verso 3 ao 4. Por isso é importante ter uma compreensão dos tempos e do dia em que vivemos. Não estamos nos tempos pentecostais e nem mesmo em tempos de grande reavivamento. Estamos nos últimos dias da história da igreja na terra, 2 Timóteo capítulo 3, verso 1. E o testemunho cristão sofre de uma ruína irremediável. As segundas epístolas insistem na separação em um dia de ruína. Havendo estabelecido este fato, posso dizer que Deus certamente gostaria que todos os que pertencem ao seu povo andassem juntos na prática, como uma só família. Mas ele também nos disse que quando o testemunho cristão se corrompesse e a ruína tomasse conta, deveríamos aplicar a verdade ulterior do Novo Testamento, a qual nos foi dada nas segundas epístolas. Estas epístolas falam da ruína que se introduziriam na profissão cristã e ensinam como o crente deve agir em relação a isso. Alguém que faça esta pergunta está lendo sua Bíblia sem verificar as segundas epístolas. Há duas coisas que ficam claras em cada uma das segundas epístolas. Primeiro, a evidência do abandono do verdadeiro cristianismo em suas doutrinas e práticas. Segundo, a importância de o crente separar-se do erro e da corrupção, não apenas individualmente, mas também coletivamente. A segunda epístola aos Coríntios lida com o movimento mundano entre eles, o qual estava corrompendo sua doutrina e prática. A resposta a isso é: sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. 2 Coríntios capítulo 6, verso 17. A segunda epístola aos Tessalonicenses lida com um movimento que havia se introduzido e negava a vinda do Senhor e outros eventos escatológicos, proféticos. A resposta a isto é: que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 6. A segunda epístola a Timóteo lida com ensinos doutrinários errôneos e corrupções profanas que estavam se introduzindo na casa de Deus. A exortação aqui é: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros porém para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 2, verso 19 ao 21. A segunda epístola de Pedro lida com o inevitável abandono da piedade prática e alerta o crente: guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaias da vossa firmeza. 2 Pedro capítulo 3, verso 17. A segunda epístola de João fala do quão sério é abandonar a doutrina da pessoa de Cristo. Ele nos admoesta a nos mantermos separados daqueles que ensinam tais erros, chegando ao ponto de dizer que não devemos nem sequer recebê-los em nossa casa. Na verdade, nos é dito para nem mesmo saudar essas pessoas.
2 João capítulo 8, verso 11. Voltamos a dizer que Deus deseja que todos os membros do corpo de Cristo estejam juntos em comunhão prática. Efésios capítulo 4, verso 1 ao 16. Este é o ideal de Deus, mas já que a ruína se espalhou por todo o testemunho cristão, a palavra de Deus, nas segundas epístolas, indica que devemos assumir uma posição de separação da desordem. A segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, verso 19 ao 21, é particularmente útil em nos guiar nesses tempos difíceis. Ela indica que devemos nos desassociar de tudo na casa de Deus que esteja manchado com erro, afastando-nos dessas coisas. Isto inclui qualquer tipo de erro, seja doutrinal, moral ou eclesiástico. Como foi mencionado, as segundas epístolas servem para modificar a aplicação da verdade dada nas outras epístolas. Não é o caso de a palavra de Deus estar se contradizendo, mas sim de indicar outra forma de agir quando chegassem os tempos de ruína. Para ilustrar este ponto, suponha que você trabalhasse em uma grande fábrica ou indústria, onde existissem instruções específicas para serem seguidas no desempenho normal da função. Mas se surgissem determinados problemas, você receberia um diferente conjunto de instruções para serem seguidas, em caso de emergência. É assim também quando as Escrituras ensinam quanto ao modo de agir no dia de ruína. Há certas instruções dadas nas segundas epístolas que modificam a aplicação dos princípios apresentados no ensino das outras epístolas. Elas não invalidam a verdade das outras epístolas, mas alteram a senda do crente nas questões eclesiásticas da cristandade. Toda a verdade de Deus pode ser praticada hoje, porém ela deve ser praticada em separação da confusão. Por exemplo, ainda podemos nos reunir no terreno do um só corpo, Efésios 4, mas não podemos colocar isto em prática com todos os membros do corpo, como Deus inicialmente planejou.